Dê uma olhada na 4. A 4 diz o seguinte, é outra também. É outra também. Acho que uns 15 segundos no máximo para você resolver isso aí. Mas cuidado, viu? 15 segundos, 30 segundos, eu estou exagerando também, porque a gente está perante do assunto mais traiçoeiro que existe na mecânica. Vamos lá. Devido à diferença de composição e de temperatura, as densidades das águas dos rios Solimões e Negro não são iguais, sendo a do primeiro maior do que a do segundo. Dessa forma, quando uma canoa passa do rio Solimões para o rio Negro, aí pronto, né? O que está dizendo aí? Ó? Eu tenho 2 rios, né? Espera lá. Eu tenho 2 rios, né? Está dizendo aí que eu tenho o rio na sequência, né? Que ele diz respectivamente. Eu tenho o rio Negro, que tem uma densidade ds, tá? Que eu vou chamar de ds. E eu tenho o rio Solimões, né? Melhor dizendo. E eu tenho o rio Negro, que tem uma densidade dn, né? Aí diz assim, não são iguais, tá? Sendo que o primeiro, que é o Solimões, é maior do que a do segundo, né? A densidade dele, do Negro, do Solimões aqui é maior do que a do Negro, que é a do primeiro, né? Que é o Solimões, é maior do que a do Negro. Primeiro que está dizendo, né? Estão dizendo que não são iguais, sendo do primeiro maior do que a do segundo. O que vai acontecer quando a canoa passar do Solimões para o Negro? Aí o cara pode pensar assim, ó. O cara pode pensar desse jeito. Fábio, olha só, deixa de brincadeira comigo. Vai mudar o empuxo, né? Vai mudar o empuxo, né? O empuxo não vai mudar, não. Vamos pensar assim, ó. Olha só. Eu quero que vocês pensem em cima disso aqui. Você só consegue resolver um negócio desse. E olha, se vocês forem pegar as provas anteriores, vocês vão notar que existe um monte de questões com essa mesma metodologia, dessa mesma metodologia de cobrança que tem a 4. Tem um bocado que é assim, desse jeito. Se você souber, você resolve rápido. Mas se você se enrolar, você assinala a resposta errada. O assunto que a gente está aqui é um assunto importantíssimo, pode contar que isso está na prova, que é a parte de hidrostática. A hidrostática é a parte da física 1, hidrostática, é a parte da física 1 que estuda os fluidos em equilíbrio estático. E quando a gente se refere a fluido, a gente está se referindo não somente a líquidos, a gente está se referindo a gases. Uma substância pode ser chamada de fluida quando ela tem capacidade de escoamento, ela pode escoar. E a água escoa, né? Líquido escoa, né? Glicerina escoa, água escoa, óleo escoa. Tudo líquido. Mas também os gases também escoam. Então, eles são considerados fluidos. Mas nós aqui no ensino médio, basicamente, se vocês forem prestar atenção, a maioria dos assuntos, das questões referentes à hidrostática, elas são apresentadas no contexto dos líquidos, que é exatamente o que está aqui. É no contexto dos líquidos. E dentro da hidrostática eu tenho um monte de assuntos. Primeiro tem lá densidade, massa específica, a definição de pressão. Depois disso eu tenho o princípio de Stevin. Depois disso aí eu tenho a parte de vasos comunicantes, experiência de Torricelli, eu tenho o princípio de Pascal e, por último, o princípio de Arquimedes, vulgarmente chamado de empuxo. Fábio, me diz aí o que seria empuxo. É o seguinte, vocês vão me dizer tudo, tá? É vocês que vão me ensinar aqui agora, viu, dona Yasmin? Aqui eu vou considerar que eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar esse espaço aqui. Eu vou considerar que eu tenho o seguinte. Vamos considerar aqui que eu tenho uma superfície horizontal. Superfície essa, que eu tenho aqui, ó, uma vasilha, né, um recipiente que tenha uma determinada quantidade de líquido. E esse líquido aqui, olha só, esse líquido aqui, a partir de agora, como eu já falei que a maioria das vezes é líquido, né? A partir de agora vai ser só água, tá? Até porque o mais comum é água mesmo. Eu vou considerar que tem até esse nível aqui de água, tá? Tem até esse nível aqui de água. Isso aqui, tudo água que está aqui dentro. Aqui. Isso aqui é H2O, pronto. H2O, é água. Aqui do lado de fora eu tenho um determinado objeto. Objeto esse de massa M e volume V, tá? Está do lado de fora. E tudo aqui está submetido ao campo gravitacional G. Tudo está submetido ao campo gravitacional G. Está aqui, ó. Tudinho. Tudo vai ser tipo aquele lá, esse que está aqui, tá. Vai estar aqui. O
que tu vai fazer, Fábio? Me diz aí, tu vai inventar marmota, né? Não, não vou inventar marmota, não. A única coisa que eu vou fazer é colocar esse objeto aqui dentro da água, de maneira a não espocar água para canto nenhum, né? Não vazar água para canto nenhum. Não jogar, né? Pô, água para tudo que é lado. Não, eu vou colocar bem devagarzinho. Quando eu puser a água aí dentro, o objeto aí dentro, o nível da água não vai ficar mais do mesmo jeito, né? Não vai não? Não, não vai. Vamos supor que quando esse objeto estiver aí dentro, essa massa M, ela vai ficar mais ou menos aqui, por aqui, vamos supor, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos supor que ele fica aqui mais ou menos. Fábio vai ficar flutuando, né? No nosso contexto aqui, ela tem que ficar flutuando. Mais para frente eu digo por que ela tem que ficar flutuando. Eu pergunto para vocês, quando esse objeto é colocado dentro da água, o que vai acontecer com esse nível de água aqui, ó? Isso, não esquece que eu não vou pegar isso aqui e jogar aqui para água para tudo que é lá, não. Eu vou colocar bem devagarzinho aqui, justamente para evitar isso. Eu vou colocar o objeto aqui, ele vai entrar, ele vai ficar submerso. Eu vou considerar inicialmente que ele está totalmente imerso, tá? O que vai acontecer com o nível? Ele vai aumentar? Ele vai diminuir? Ou ele vai ficar do mesmo jeito? Me diga aí. Dona Yasmin, Dona Letícia, Dona Gabi, ele vai aumentar, né, Dona Yasmin? Dona Yasmin, isso mesmo, vai aumentar. Vai aumentar? Vai, ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Antes, ele estava nesse nível aqui, né? Antes. Que é exatamente ali, naquela posição ali, onde ele estava. Quando esse objeto entra aqui, é óbvio que esse nível tem que aumentar. Fábio, como assim, Fábio? Óbvio que tem. Não está parecendo tão óbvio, não. Eu não entendi, não. Por que esse nível aí tem que subir? É o seguinte, você já deve ter estudado lá no 6º ano uma propriedade da matéria chamada de impenetrabilidade. Ah, Fábio, eu nunca escutei falar isso aí, não. Não. Basicamente é o seguinte, duas matérias não vão ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço. E ao mesmo tempo, né? Eles não vão. Se eu coloco água, se eu tenho já o recipiente já com água, e vou colocar esse objeto aqui, para ele entrar, alguma coisa tem que sair. Alguma coisa vai ter que sair. E essa alguma coisa vai ser água, porque antes, no espaço onde ele estava, tinha água, né, Fábio? Isso, tinha água, pô. Tinha água, exatamente na posição que ele estava. Então, quando ele entrou, tem que sair alguma coisa. E essa alguma coisa que saiu é água. E para onde foi essa água, já que eu não joguei? O nível que aumentou. Por isso que a Dona Yasmin falou que aumentou. E aumentou mesmo. Vai aumentar. Só que tem o seguinte aqui, ó. Como ele está totalmente submerso, esse volume de água que aumentou é exatamente o volume de água, é o volume do objeto. Isso daqui, ó, também vai ser V. Também vai ser V. Até porque esse camarada aqui, ó, ele também tem um volume V, ó. Fábio, olha só, então ele está totalmente submerso, então significa que aquele volume de água deslocado é o mesmo volume de corpo que está submerso. Isso. Fábio, e se eu tivesse colocado só a metade dele? O que tinha subido de água? A metade do volume de água. A metade do volume de água. Fábio, e se eu tivesse deixado ele submerso só 1/3 dele? Quanto que tinha variado ali de volume de água? 1/3 de água. Fábio, então o volume que está dentro sempre vai ser o volume deslocado? Isso. O volume de corpo que entrou é exatamente o volume de água que foi variado de nível. É sempre o mesmo valor. Aqui, ó, esse volume V só é volume V porque ele está totalmente imerso. Se ele tivesse entrado só a metade, ele estaria dentro, não é fora, estaria imerso e não emerso. Imerso. Ele teria aqui, ó, V/2 dentro da água. E esse volume aqui, Fábio, também seria V/2. Fábio, olha só. Mas assim, como esse objeto entrou aí e a água foi obrigada a sair, eu já brinquei muito em piscina, eu já fiz algumas vezes brincando de bola, né? Já tentei colocar a bola lá no fundo da piscina. Só que a bola nunca fica lá, pô. Ela sempre sai, né? Parece que ela expulsa
da água e ela sempre sai em linha vertical, né? Isso. Ela sempre sai desse jeito. Mas por quê? Porque a água sempre ela vai tender a expulsar o que está dentro dela. Tender. Nem sempre ela vai conseguir, porque vou ter que levar em consideração a densidade. Mas ela sempre vai tentar expulsar. É tipo o nosso sistema imunológico. Entrou alguma coisa ali, já é atacado ali para tentar matar e tirar aquele corpo estranho dali. É como se fosse aqui, ó. Eu tenho um corpo estranho ali dentro da água. Aquele corpo ali é estranho dentro da água. Só que tem o seguinte, como a água quer expulsar esse objeto daqui de dentro, ela vai começar a apertar esse objeto aqui. Como assim, Fábio, apertar? Todas as partes desse objeto aqui, ó, vai começar a sofrer forças geradas pela própria água. A água sempre vai tentar expulsar esse objeto daqui. Aí o que acontece? As laterais desse objeto vai ficar submetido a forças. E essas forças vão ser geradas pela água. Pela água, isso. Porque, na verdade, é a água que quer expulsar esse objeto daqui. A água querendo expulsar esse objeto daqui, ela vai pressionar esse corpo para ele sair. Eu acredito que vocês já devam ter escutado falar em pressão hidrostática. Já, Fábio, eu já escutei em pressão hidrostática, né? Que a gente não pode mergulhar numa profundidade muito grande por causa da pressão. Quanto mais fundo, maior a pressão. Isso. Eu acabei de dizer aqui para vocês, acabei de enunciar de maneira indireta, falando de maneira coloquial, o princípio de Stevin. O princípio de Stevin é o princípio fundamental da hidrostática. É o mais importante, não posso nem dizer que é o mais, mas é um dos mais importantes dentro da hidrostática. É o princípio de Stevin. É o mais antigo, inclusive. É um dos mais antigos. Não é o mais antigo, não, mas ele é um dos mais importantes aqui, com certeza. Porque se eu for levar em consideração o princípio de Stevin, basicamente, o que é que o princípio de Stevin diz? Que quanto mais profundo eu estiver, eu for, maior é a pressão que o líquido vai fazer em mim. É por isso que, por exemplo, eu não posso ir lá nas Fossas das Marianas. Você já deve ter falado, 11 mil quilômetros abaixo da superfície da água, né, do mar. Não tem como. Por quê? Porque a pressão. Eu não vou conseguir nem chegar lá perto, eu já vou ser esmagado. Por causa da pressão hidrostática, é muito grande, é muita profundidade. E o princípio de Stevin diz que quanto mais profundo eu tiver, maior é a pressão que vai estar em mim. Ou seja, a profundidade ela é diretamente proporcional à pressão. Quanto mais profundo, mais pressão. Quanto menos profundo, menos pressão. Então significa que quanto mais próximo da superfície eu tiver, menos pressão o líquido faz em mim. E quanto mais próximo do fundo eu estiver, mais pressão o líquido faz em mim. É por isso que eu coloquei essas setas de maneira crescente à medida que eu estou descendo. Essas setas que eu coloquei aí, na verdade, estão representando a força que o líquido faz no objeto. O líquido está sendo pressionado. Ele está sendo pressionado. À medida que eu desço aqui na lateral dele, a tendência é que as setas aumentem, porque a pressão embaixo é maior. Eu acredito que agora dê para entender por que eu coloquei essas setas de tamanhos diferentes. E outra coisa, se você for olhar, essas setas aqui, elas representam as forças que o líquido faz no objeto. E mais do que isso, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fábio, é exatamente a mesma quantidade, né? Sim, porque essas forças horizontais, elas têm a mesma intensidade em sentido contrário. Como elas estão aplicadas no mesmo corpo, estão se anulando. Então, significa que a força que o líquido faz nesse objeto, na horizontal, é zero. É zero. É por isso que quando você coloca a bola lá no fundo da piscina, ela sempre sai na vertical. Ela nunca sai indo para a esquerda, ou para a direita, ou para frente, ou vem na sua cara. Nunca faz isso. Ela sempre sai na vertical. Por quê? Porque a força resultante das forças que o líquido faz no corpo, na horizontal, é sempre zero. Por quê? Porque as forças horizontais, elas se anulam. Sabe por que elas se anulam? Por causa do princípio de Stevin. Se eu tenho pontos na mesma horizontal, eles vão estar submetidos à mesma pressão. Então é por isso que aqui todo mundo vai se anular. Ó.
Diferentemente do que ocorre aqui em cima. Aqui em cima eu tenho uma pressão menor, eu tenho forças menores. Só que se vocês forem prestar atenção, aqui em cima eu estou colocando aqui, ó, setas de mesmo tamanho, porque eu estou na mesma horizontal. Diferentemente, quando eu desço, eu estou descendo aqui, o tamanho das setas está aumentando. Só que aqui em cima, quando eu estou no mesmo nível, né? Na mesma horizontal, as forças são iguais, as pressões são iguais, é tudo igual. E mais diferente ainda aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, as setas também têm o mesmo tamanho. Só que é o seguinte, como aqui embaixo a pressão é maior, as setas aqui embaixo vão ser maiores. Pode prestar atenção, elas são maiores. Mas todas elas têm o mesmo tamanho. Por quê, Fábio? Porque também está na horizontal, pô. Está na horizontal. Aí eu pergunto para vocês. Se eu for considerar esse corpo recebendo força de todas as direções, das infinitas direções, até porque o líquido ele vai amassar o objeto em todas as direções, a resultante vai estar para onde? Para cima ou para baixo? Me diga aí, dona Yasmin. A gente já sabe que a resultante na horizontal vai ser zero, né? Por causa do princípio de Stevin, por causa que está todo mundo na horizontal, né? Tá sentido contrário. Mas para onde que vai estar a resultante? Para cima ou para baixo? Vocês lembram que logo que eu iniciei aqui, eu fiquei falando de assuntos que não estavam no edital? Lembra, né? Que eu falei de movimento uniforme, né? Uniformemente variado. Também falei que as leis de Newton também deveriam estar lá, mas não estão. Pois é, justamente por causa disso. Esse assunto, olha como é que é as coisas. A gente está dentro da hidrostática. Como é que tu vai conseguir me dizer para onde está a resultante se tu não sabe lei de Newton? Lei de Newton? Sim, pô. Força resultante vem lá da lei de Newton, pô. Aqui, ó, eu tenho na horizontal a força resultante é zero. Aqui na vertical eu tenho forças menores para baixo e forças maiores para cima. A resultante, ela vai ser vertical para cima. Essa daqui é a resultante. E essa resultante vai ser exatamente uma força que o líquido impõe ao corpo. E essa força é chamada de E, dada pelo princípio de Arquimedes, que é o empuxo. O que seria um empuxo? Um empuxo é uma força. Um empuxo é uma força que é aplicada pelo líquido. O empuxo é devido ao líquido, não é devido ao corpo, é ao líquido. Quem impõe empuxo é o líquido, tá? O que diz o princípio de Arquimedes? Todo corpo que está submerso num líquido em equilíbrio estático, obviamente, ele vai ficar submetido a uma força vertical para cima que vai ser igual ao peso do fluido deslocado. Como assim, Fábio, igual ao peso do fluido deslocado? É o seguinte, ó. Esse nível de água aqui que variou, que a dona Yasmin acabou de me dizer aí que aumentou, realmente aumentou. Esse volume de água, eu tenho um peso. Eu tenho um peso. Essa água aqui, ó, que foi deslocada, ela tem um peso. E esse peso é exatamente igual ao empuxo. Sabe o que acontece aqui? Por isso que eu costumo dizer que esse assunto ele é o mais traiçoeiro que tem aqui na mecânica toda. É o mais traiçoeiro. Porque é fácil de tu errar. É bem fácil, viu, dona Yasmin? É fácil de tu errar esse assunto. É muito fácil. É muito fácil. Por quê? Porque tu tenta, de início, tu tenta pensar que esse empuxo, ele é devido ao corpo. Ele é devido ao peso do corpo. E não é. O empuxo é uma força aplicada pelo fluido, pelo líquido. Nesse caso aqui é pelo líquido, tá? É pelo líquido. Então o que acontece? O empuxo aqui, põe uma coisa na cabecinha de vocês de uma vez por todas. O empuxo, ele não é relativo ao corpo, ele é relativo ao líquido. E outra coisa, o empuxo, ele não é igual ao peso. Não é não, Fábio? Não, ele não é a mesma coisa do peso do corpo aqui, não. Ele é igual ao peso do fluido deslocado. O peso do fluido deslocado. Vou até escrever isso aqui, ó. O empuxo
O empuxo é igual, que é uma força, né? Igual ao peso do líquido deslocado, que é exatamente aquela linha vermelha que eu coloquei ali em cima, que a dona Yasmin me disse que ia aumentar, e realmente aumenta, mas esse nível que aumentou, se eu tivesse como pegar essa quantidade de água que variou ali e colocar no medidor de peso ali, e eu calculasse o peso, achasse o peso, eu acharia o empuxo. Eu conseguiria achar o empuxo. Fábio, como é que eu faço para calcular esse empuxo? Eu tô doido para fazer conta. Minha mão tá coçando aqui querendo fazer conta. Meu sonho é fazer conta, mas se vocês forem prestar atenção, o que a gente faz aqui é o que eu já tinha dito. É só soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí o cara pega uma equação pronta aqui e acolá, substitui valores ali, multiplica, divide, soma, subtrai, e já se acha o Einstein da física. Sendo que não sabe nem me dizer o que é isso. E ainda fica mais perdido que cachorro de mudança. Fábio, como é que eu calculo isso daí? Tem que calcular, né? Sim, tem que calcular. Aí não tem para onde correr, né? Tem que calcular. Eu considerando que esse cara aqui está em equilíbrio estático, eu tenho aqui a força-peso, né? Quem é essa força-peso? Essa força-peso é a peso do objeto, né? É o peso do objeto. Só que aqui no caso, como ele está em equilíbrio estático, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter que o empuxo vai ser igual ao peso. O peso de quem? O peso do objeto. Só que, na verdade, a gente já sabe que ele não é necessariamente igual ao peso do objeto, né? Aqui, no caso, quem está fazendo com que o objeto desça é o peso do objeto. Quem está fazendo com que o objeto fique parado aqui é o empuxo, porque, na verdade, ele está cancelando aí, né? Então, tem aqui, ó, que o empuxo vai ser igual, no caso aqui, ó, vai ser a massa do líquido deslocado, né? A massa do líquido deslocado, vezes o G. Aí, levando em consideração, né? Densidade é igual a massa dividido por volume, essas coisas. Eu tenho que o empuxo aqui vai ser igual a densidade do líquido, vezes o volume, vezes o G. Mas só que é o seguinte, ó. Esse volume que tem aqui, ó, esse volume, não é o volume do objeto, tá? É o volume imerso. Então, fiquemos espertos com isso. O empuxo ele vai depender exclusivamente de quem? Ele vai depender da densidade do líquido, por isso que a questão se refere à densidade aqui, o volume imerso e a aceleração gravitacional. Agora, olha só. No caso aí da questão, eu tenho o barco, né, a embarcação, qualquer coisa parecida aí, indo do mais denso para o menos denso. Aí o cara pode pensar o seguinte, que o empuxo vai aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui, o cara acha que vai diminuir, né? Acho que vai diminuir. Tem duas formas de tu resolver isso aqui. A forma intuitiva e a forma usando essa desigualdade aqui. Eu posso muito bem usar essa desigualdade. Eu posso usar. Por que o empuxo não vai mudar, Fábio, quando ele vai passar de uma água para outra? Porque quem equilibra o empuxo? Quem faz com que o objeto, o barco, não saia voando por aí? O peso. Quando ele muda de uma água para outra, eu vou considerar aqui, ó, quando ele muda de uma água para outra, eu vou colocar amarelo aqui, né, que a água do Solimões é amarela mesmo. Eu vou colocar de laranja aqui, como se fosse amarela. Aqui, ó, eu vou colocar aqui, como se fosse amarela. A do Solimões, que é o que ele está falando ali. E a outra que vai para o negro, que eu vou colocar aqui de preto. Quando o barco está aqui, ó, deixa eu colocar de cor diferente. Quando o barco está aqui, ó, nessa posição aqui, vamos supor que ele está aqui, ele tem as forças que estão aplicadas nele. Tem o empuxo e tem aqui o peso, né? Quando ele sai dessa água aqui, que é o Solimões, e entra aqui no negro, eu pergunto para vocês, o peso dele, ó, ele vai mudar? Quando ele sai do Solimões e vai para o negro, o peso muda? Me diga aí. Não, lógico que não. Não vai, dona Hermine, não vai mudar, não. Se o peso não vai mudar, quem que equilibra o peso? Quem é que evita com que a embarcação desça, afunde? É o empuxo. Se o peso não vai mudar, por que o empuxo vai mudar? Ó, Fábio, eu pensei que ia mudar, pô, mas o empuxo não depende da densidade do líquido? Sim.
Mas o empuxo não vai mudar. Se você for raciocinar em cima disso aqui, qual é a força que equilibra o peso? O empuxo. O empuxo equilibra o peso. O peso mudou? Não. Então por que o empuxo vai mudar? Porque se o empuxo mudasse, ou esse barco ia sair voando aqui, no caso se o empuxo aumentasse, ou ia afundar, se o peso diminuísse, né? E não vai acontecer isso, ele não vai afundar. Então, o empuxo e o peso, nas duas situações, é o mesmo. Só tem uma coisa que vai mudar. A parte submersa. Pô, a parte submersa. É a parte submersa que vai aumentar, vai mudar, né, melhor dizendo. Eu tenho aqui, ó, a parte submersa aqui, ó. Porque o empuxo depende da densidade do líquido, do volume e do G. A densidade vai mudar. Ok? Alguma coisa tem que mudar. Já que a densidade vai mudar, alguma coisa tem que mudar. Já descobriu que o empuxo não vai mudar. Então, só sobra para quem? Para o volume. Só vai mudar para o volume imerso. É o volume imerso que vai mudar. Não é o empuxo. É por isso que eu costumo dizer, por isso que eu investi esse tempo falando disso aqui. Esse assunto, todo ano cai em prova da UEA. Seja primeiro dia, seja segundo dia. Todo ano. E é um dos assuntos mais traiçoeiros que tem aqui. É muito fácil do cara errar essa questão aqui. É muito fácil. O cara na pressa pode achar que o empuxo vai mudar. O empuxo não vai mudar, pô. O empuxo não vai mudar. Qual é a resposta aí? Volume submerso. Não, isso aí é a letra C. Olha só. É a letra C, né? É a letra C. É a letra C.